Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula vamos comentar sobre eletromiografia. Mais especificamente, nós vamos abordar um pouco da aquisição do sinal eletromiográfico, a importância da frequência de amostragem, da impedância de entrada, do ruído, da localização dos eletrodos, né, tipos de filtro, né, e num segundo momento, um pouco da análise do sinal eletromiográfico no domínio do tempo, no domínio da frequência e algumas aplicações. Eu sugiro a leitura desses dois materiais para um melhor aprofundamento sobre o assunto. Então, o que é eletromiografia? Eletromiografia é o estudo da manifestação elétrica dos fenômenos eletroquímicos associados à contração muscular. Basicamente, é a soma algébrica de todos os sinais detectados em certa área. E eles são afetados por propriedades musculares, anatômicas e fisiológicas. O sinal eletromiográfico é baseado nos potenciais de ação na membrana da fibra muscular, resultante tanto dos processos de despolarização e repolarização. A extensão desta zona de despolarização é descrita na literatura como aproximadamente 1 a 3 milímetros quadrados. Após a excitação inicial, esta zona viaja ao longo da fibra muscular a uma velocidade de 2 a 6 metros por segundo e passa pelo local do eletrodo. Portanto, eletromiografia de superfície é composto da soma algébrica de todos esses potenciais de ação da unidade motora. Então, para a manutenção desta contração, o sistema nervoso envia uma sequência de estímulos para que as unidades motoras, que nós vimos nas aulas anteriores, sejam repetidamente ativadas, resultando em um pulso de potencial de ação das unidades motoras, que indicará a taxa de disparo de impulsos eletromiográficos. Na figura, a gente mostra um exemplo de um sinal bruto de eletromiografia, com os períodos de burst, de ativação, e períodos sem atividade eletromiográfica. O ciclo de despolarização-repolarização forma uma onda de despolarização ou de polo elétrico, que viaja ao longo da superfície de uma fibra muscular. Para simplificar, em uma primeira etapa, após a detecção de uma única fibra muscular, é ilustrado na figura, que a gente pode observar nesta figura. Dependendo da distância espacial entre os eletrodos 1 e 2, o dipolo forma uma diferença de potencial entre os eletrodos. Neste exemplo, o ponto de tempo T1, o potencial de ação é gerado e viaja em direção ao par de eletrodos. Uma diferença de potencial crescente é medida entre os eletrodos, que é mais alta na posição T2. Se o dipolo atingir uma distância igual entre os eletrodos, a diferença de potencial passa da linha zero e torna-se menor na posição T4. Este modelo explica por que o potencial de ação monopolar cria um sistema bipolar dentro do processo de amplificação diferencial. Como uma unidade motora consiste em muitas fibras musculares, o par de eletrodo vê a magnitude de todas as fibras inervadas dentro dessa unidade motora. Podemos observar aqui. Então, a soma do potencial de ação das unidades motoras dá o sinal eletromiográfico, que é a superposição destas somas de potencial de ação. Como uma unidade motora consiste em muitas fibras musculares, o par de eletrodo capta a magnitude de todas essas fibras inervadas dentro dessa unidade. Normalmente, eles somam um potencial de ação da unidade motora trifásica, que difere em forma e tamanho dependendo da orientação geométrica da fibra em relação ao local do eletrodo. Por exemplo, neste exemplo. Então, os dois mecanismos mais importantes que influenciam a magnitude e densidade do sinal observado
são o recrutamento de potencial de ação das unidades motoras e sua frequência de disparo. Essas são as principais estratégias de controle para ajustar o processo de contração e modular a saída de força do músculo envolvido. Como o tecido conjuntivo humano e as camadas da pele têm um efeito de filtro passa baixa no sinal original, a frequência de disparo analisada de um sinal eletromiográfico de superfície não mede as características de disparo e amplitude originais. O sinal eletromiográfico ele é sensível a vários fatores. A gente pode classificar didaticamente de fatores intrínsecos, por exemplo, tipo de fibra muscular, profundidade da fibra muscular em relação à superfície do eletrodo, diâmetro, localização, quantidade de tecido entre o músculo e o eletrodo, que a gente já viu que age como um filtro passa-baixo. E também fatores extrínsecos, como a localização, a orientação e forma dos eletrodos, a própria distância de entre eletrodos, que a gente vai ver mais para frente. Portanto, a amplitude do sinal ela não pode ser analisada diretamente entre sujeitos, por exemplo. Vamos pensar num sistema de captação deste sinal eletromiográfico. Então, num sinal eletromiográfico de superfície, basicamente é um biopotencial. Então, eu preciso de sensores, eletrodos, que aqui a gente vai chamar de eletrodos. Normalmente, esse é um esquema básico que é encontrado na maior parte dos eletromiógrafos. Eu posso ter eletrodos ativos, em que no próprio eletrodo eu tenho a amplificação do sinal, ou eu posso ter um pré-amplificador, que recomenda-se que seja o mais próximo possível dos eletrodos. A sequência didática, e a gente vai ver que os principais componentes da captação deste sinal eletromiográfico são filtros passa alta e passa baixa, um amplificador intermediário e um conversor analógico digital. A amplitude desses sinais é tipicamente até 5.000 microvolts, 5 milivolts, né? E tipicamente aí da ordem de 700 microvolts. A frequência é de 10 a 500 e os componentes principais são de 50 a 150. Então, se eu tenho frequências de 10 a 500 Hz, a frequência de amostragem do sinal ela tem que ser de 1000 Hz ou mais. A impedância de entrada do amplificador deve ter um valor de pelo menos 10 vezes a impedância fornecida do eletrodo. Sugere-se uma impedância de entrada de 1 a 10 megaohms. Os amplificadores de eletromiografia atuam como amplificadores diferenciais, e seu objetivo principal é a capacidade de rejeitar ou eliminar artefatos. A amplificação diferencial detecta as diferenças de potencial entre os eletrodos e cancela as interferências externas. Normalmente, os sinais de ruído externo alcançam ambos os eletrodos sem mudança de fase. Esses sinais de modo comum são sinais iguais em fase e amplitude. O termo ganho de modo comum refere-se à relação de entrada e saída dos sinais de modo comum. A razão de rejeição de modo comum representa a relação entre o ganho do modo diferencial e o comum, e é, portanto, um critério para a qualidade da técnica de amplificação escolhida. A taxa de rejeição do modo comum deve ser o mais alto possível, porque a eliminação de sinais interferentes desempenha um papel importante na qualidade. Um valor maior do que 95 dB é aceitável. Como já vimos, vamos detalhar um pouco melhor. Alguns fatores influenciam essa aquisição do sinal eletromiográfico.
Por exemplo, características do tecido. Então, o corpo humano é um bom condutor elétrico, mas a condutividade elétrica varia com o tipo de tecido, a espessura, as mudanças fisiológicas e a própria temperatura. Essas condições podem variar muito de sujeito para sujeito e até mesmo dentro do sujeito, e proibir uma comparação quantitativa direta dos parâmetros de amplitude de eletromiografia calculados no sinal não processado. Processos eletroquímicos na interface eletrodo-pele, vamos comentar um pouco mais adiante. Ruídos ambientais, nós já sabemos. Crosstalk. O que é um crosstalk fisiológico? Músculos vizinhos podem produzir uma quantidade significativa de sinal eletromiográfico que é detectada pelo local do eletrodo. Normalmente, esse crosstalk não excede 10, 15% do conteúdo geral do sinal, ou não está disponível de todo. No entanto, deve-se ter cuidado com arranjos estreitos dentro de grupos musculares. Sinal de eletrocardiografia. Os picos de ECG podem interferir no registro. Eles são fáceis de ver e novos algoritmos são desenvolvidos para eliminá-los. O que é um artefato de movimento? É uma perturbação mecânica que muda a espessura da fina película do eletrólito entre a placa do metal e a pele durante a contração muscular, gerando movimentação de íons e, portanto, ruído. Eletrodos de superfície. O eletrodo é um dispositivo que converte potenciais iônicos gerados pelos músculos em potenciais elétricos que podem ser medidos por um amplificador. O potencial de ação da fibra muscular gera correntes extracelulares que se estendem da membrana ao eletrodo na superfície da pele. À medida que o dipolo se propaga ao longo da fibra muscular, correntes fluem pelos fluidos extracelulares e dão origem a gradientes de potencial. Essas mudanças dos gradientes de potencial associadas ao dipolo de propagação resultam em correntes elétricas nos cabos eletrodos, pela condutância capacitiva da interface metal-eletrólito, nos contatos do eletrodo. As minúsculas correntes nos cabos eletrodos são, dessa forma, detectadas pelo amplificador e aumentadas a uma magnitude grande o suficiente para ser registrada. Os eletrodos ativos incorporam um pré-amplificador. Este, portanto, faz contato direto com a pele. A magnitude do sinal eletromiográfico é aumentada na superfície da pele, antes que seja transmitida por meio de cabos eletrodo à principal unidade amplificadora. Como a pele é completamente limpa, de modo que os eletrólitos naturais presentes na derme possam conduzir o sinal, o gel eletrolítico não é necessário para facilitar a transdução do sinal. Aqui nós vemos um esquema de um eletrodo de superfície de metal de eletrólito. Quando o metal entra em contato com um gel eletrolítico, dois eventos eletroquímicos acontecem e determinam as propriedades de registro dos eletrodos de superfície. O primeiro, o próprio metal atrai íons do gel eletrolítico. O resultado é um aumento localizado da concentração de um tipo de íon na superfície do eletrodo. As propriedades físicas dos eletrodos têm sérias consequências para a detecção da atividade muscular, visto que podem induzir uma queda de voltagem dependente da frequência, o que significa que podem mudar o conteúdo de amplitude e frequência do sinal eletromiográfico. Dessa forma, os eletrodos também podem atuar como um filtro. Para a captação do sinal de eletromiografia de superfície, qual que seria a influência da distância entre eletrodos? Acabamos vendo um pouco nos slides anteriores. Vamos abordar um pouco melhor agora nos próximos.
do tamanho do eletrodo, da localização do eletrodo. Vamos falar um pouco sobre a distância. Então, igual no slide anterior, nós temos dois eletrodos G1 e G2 espaçados a uma certa distância. Se o eletrodo G1 capta um perfil de potencial de ação de sinal eletromiográfico desta forma e um sinal D2 da mesma forma, mas diferenciado do tempo, a distância entre eletrodos faz com que a amplificação diferencial seja basicamente, o resultado da amplificação diferencial basicamente seja a diferença entre essas duas curvas, resultando em um sinal que é diferente tanto em amplitude quanto em frequência do sinal eletromiográfico. O impacto prático é que um sistema de detecção bipolar age como um filtro, permitindo passar algumas frequências do sinal eletromiográfico, mas não outra. Distâncias entre eletrodos curtos, existe um limite prático associado a um risco maior de que o gel eletrolítico venha a formar uma ponte entre as duas superfícies de gravação pela pele. A localização do eletrodo. Localização do eletrodo. Nesse esquema a gente observa o sinal eletromiográfico num músculo, né, a partir da sua localização. Por exemplo, perto da junção miotendínea, perto da inserção do motoneurônio, perto da bainha. Né? Então, o que a gente observa é que o mesmo músculo, a mesma atividade muscular, o sinal eletromiográfico é influenciado pela localização do eletrodo. Então, não se recomenda, né, a localização do eletrodo na junção miotendina, no ponto de inserção da unidade motora, e sim em localizações recomendadas pelo CNIAM. Então, evitar tendão, ponto motor e bordas do ventre. É importante também que a colocação dos eletrodos seja no sentido das fibras musculares. Para uma padronização, recomenda-se usar o CNIAM, que mostra a melhor localização dos eletrodos para o grupo muscular que pretende adquirir o sinal. A pré-amplificação. Normalmente, conforme já vimos, tem que ter uma elevada rejeição de modo comum, um ganho total entre 1000 e 10.000. Recomenda-se ter filtros passa alta e passa baixa, para que e filtros também de rejeição da rede elétrica. Vamos ver a influência da pré-amplificação. Considere um eletrodo de superfície passivo. Esse eletrodo capta um sinal da ordem de 10 microvolts. E suponha que o cabo que conecta o eletrodo à minha amplificação principal gere um ruído da ordem de 1 microvolt. Portanto, o amplificador ele vai amplificar o sinal e o ruído. Suponha que o ganho da amplificação seja de 20, por exemplo. Aqui está errado, é 20, perdão. Então, eu seria 200 mais 20. Agora vamos considerar um sistema com um pré-amplificador ou um eletrodo ativo. Tá? Tanto na pré-amplificação, em que o pré-amplificador está muito próximo do sinal, ou principalmente num eletrodo ativo, né, o pré-amplificador amplifica somente o sinal. E o ruído atribuído nesta comunicação eletrodo ativo e unidade principal de controle faz com que a relação sinal-ruído
seja melhor. Sobre filtros. A recomendação do CENIAM com relação à utilização de filtros analógicos, né? Então recomenda-se filtros passa-baixa com frequência de corte de 500 Hz e filtros passa-alta com frequência de cortes de 10 Hz. Ou de 20, frequência de corte de 450 a 500 e passa-alta de 10 a 20. Então, portanto, recomenda-se um passa-banda de 20-450 para a aquisição do completo espectro do sinal eletromiográfico. Vamos conversar um pouco agora sobre a análise do sinal eletromiográfico. Conforme já vimos, né, um filtro passa-banda de 20-400, 20-450, a retificação de onda completa. O que seria essa retificação? Um filtro passa-baixo de 3 a 10 Hz, que a gente chama de envelope linear, a normalização da amplitude e a normalização da base temporal. O que seria essa retificação? Basicamente, o que é importante não é a polaridade do sinal eletromiográfico, e sim a magnitude deste sinal eletromiográfico. Então, costuma-se fazer uma retificação de onda completa do sinal eletromiográfico. Uma forma de análise é a média móvel. Então aqui a gente observa o sinal eletromiográfico bruto, a retificação de onda completa, né? E a média móvel ou um filtro passa-baixa, que aqui a gente vai chamar de envelope linear, um filtro passa-baixa de 3 a 50 Hz, para basicamente pegar, né, os componentes principais do sinal eletromiográfico. Ou um RMS móvel, de janelas de 100 a 200 milissegundos, que estão relacionados ao tempo de resposta muscular. Sugere-se também que contrações não dinâmicas, sinais maiores que 50% da contração voluntária máxima, janelas de 250 a 500 milissegundos. Sinais maiores que 50% da CVM, janelas de 1 a 2 segundos. Uma outra forma de análise do sinal eletromiográfico para pegar a magnitude do sinal é a integração, nível de atividade muscular, é a integração deste sinal. Então aqui a gente observa o sinal bruto, o sinal de RMS pela média móvel e o sinal EMG integrado. Como já comentamos, a amplitude do sinal eletromiográfico não pode ser comparado diretamente entre sujeitos, entre indivíduos. Por isso, o sinal eletromiográfico é influenciado por vários fatores que independem da atividade muscular propriamente dita. Então, para comparações entre indivíduos, para comparar, por exemplo, com relação a uma tarefa do andar, normalmente normaliza-se pela amplitude, né? Há algumas formas de normalização. A normalização pela CVM, a normalização pelo pico máximo e a normalização pelo valor médio. Normalização, então aqui vamos supor o sinal eletromiográfico. Se eu normalizar pelo pico ou pela CVM, né? Então o que seria a normalização pelo pico? Eu vou identificar o máximo valor do sinal eletromiográfico nesta tarefa. E todos os valores vão ser, obviamente, abaixo deste valor máximo. Normalização pela média, tiro a média do sinal eletromiográfico na tarefa e normalizo o sinal por este valor. Normalização pela CVM
necessita que eu faça e meça uma contração voluntária máxima daquele grupo muscular isolado. E eu vou dividir todos os valores do sinal eletromiográfico da tarefa por este valor máximo. A partir desses dados, a partir da normalização da amplitude, eu posso comparar interindivíduos, porque todos estão normalizados pela atividade muscular do sujeito. A normalização temporal também é importante quando eu tenho tarefas com diferentes durações. Por exemplo, ao analisar o sinal eletromiográfico durante o ciclo de marcha, se eu quiser identificar onde acontece o início e o fim da atividade muscular em relação ao ciclo de marcha, eu preciso normalizar esse sinal eletromiográfico temporalmente. Algumas aplicações. Então, vamos supor esse experimento em que eu perturbe o meu sujeito. Então, o meu sujeito ele é preso a um cinto que é acoplado a um peso. E de uma maneira inesperada, eu corto essa ligação e o sujeito ele é perturbado. Então, basicamente, eu quero ver as respostas reativas a esse sujeito. Né? Experimentos muito utilizados para, por exemplo, quedas. Como é que os sujeitos reagem perante a perturbações que podem gerar desequilíbrios e, portanto, quedas. Parâmetros importantes que vão me dar a eficácia do sujeito a responder a perturbações e, portanto, evitar quedas, é a latência de ativação muscular, que é o tempo estimado entre a perturbação e o início da atividade muscular mais vigorosa. Por exemplo, latência é um bom indicativo e varia entre populações e entre patologias. Estas respostas posturais incluem latências curtas, médias e longas da ativação muscular após uma perturbação. A curta latência e os reflexos de força mediados por reflexos espinais difusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi ativam os músculos da perna a 50 milissegundos, mas não geram torque suficiente para controlar o centro de massa do corpo em resposta a uma perturbação. As respostas posturais de latência média, por volta de 75, 100 milissegundos, provavelmente envolvem o mesencéfalo tronco encefálico. E as respostas de latência longa, maior do que 100 milissegundos, têm tempo suficiente para envolver o córtex cerebral. Assim, estas respostas automáticas às perturbações posturais ocorrem mais rapidamente do que os tempos de reação voluntário mais rápidos na perna. Latências de 100 milissegundos do gastrocnêmio em resposta a uma perturbação versus tempo de reação de resposta de 180 milissegundos nos mesmos músculos a uma sugestão sensorial externa. No entanto, estas respostas posturais funcionalmente relevantes às perturbações externas têm latência significativamente mais longa do que os reflexos de alongamento de curta latência. Longas latências através do córtex cerebral significam que, embora automática, as respostas posturais são flexíveis, com grande potencial de modificação pelo córtex. Nesse estudo, os autores eles compararam as respostas posturais frente a uma translação da superfície de suporte em jovens, idosos e pacientes com Parkinson. O que vocês observam? Comparem pacientes com Parkinson com idosos e com jovens.
Aqui eu tenho os músculos gastrocnêmios, tibial, os músculos da coxa e os músculos do abdômen. Dá para perceber que os padrões de ativação muscular em resposta a essas perturbações são anormais em pacientes com doença de Parkinson. Ambos os indivíduos controle e indivíduos com DP ativam um padrão distal para proximal. Distal para proximal. Quando uma estratégia do tornozelo é usada. A latência de ativação de sinergia dos músculos do tornozelo não diferem entre os indivíduos com DP e controle. Com a ativação dos músculos do tornozelo em cerca de 100 milissegundos, seguido pelos músculos do joelho e do quadril quando uma estratégia de tornozelo é usada. No entanto, ao contrário dos indivíduos do controle, indivíduos tanto jovens quanto idosos, as pessoas com DP frequentemente acionam bursts de ativação muscular nos músculos antagonistas. Resultando em uma coativação, uma atividade simultânea, agonista-antagonista, que enrijece as articulações. Quando os pacientes com doença de Parkinson tomam medicação, por exemplo, a levodopa, a ativação do músculo antagonista desaparece, de modo que os padrões temporais de ativação muscular da resposta muscular se assemelham ao normal e as articulações são menos rígidas, como a gente pode observar nesta outra figura. Pacientes com Parkinson sem levodopa e com levodopa. Percebam que a atividade antagonista quase desaparece em levodopa, ou seja, a cocontração é diminuída. Outra aplicação é registro basal, dor miofascial. Verificação de inibição antagonista, dor articular, por exemplo. Por último, eletromiografia pode ser um bom indicativo de fadiga muscular. O declínio desse potencial de ação em amplitude e conforme ocorre a fadiga, há um declínio do potencial de ação tanto em amplitude e um aumento da sua duração, o que resulta a um alargamento do potencial de ação da fibra muscular. E o espectro do sinal eletromiográfico se achata em direção às baixas frequências. Em resumo, estes são os tópicos que eu gostaria de abordar. Bom estudo a todos.